Boa noite, igreja amada. Peço que você se coloque em pé juntamente comigo. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim em Isaías, capítulo 60. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor está sobre ti. Em verdade as trevas cobrem a terra, a escuridão enche todas as nações, mas sobre ti levanta-te a face do Senhor, e a sua glória aparece sobre ti. Existe escuridão sobre a terra, existe crise sobre a terra, mas nós estamos aqui para declarar o amor do Senhor sobre as nossas vidas, que faz resplandecer a luz sobre nós, que faz resplandecer a palavra sobre as nossas vidas, e por causa dessa luz e dessa palavra, nós podemos levantar as nossas mãos e declarar o senhorio de Jesus Cristo. Eu convido você a levantar as suas mãos, a fechar os seus olhos, a começar a agradecer ao Senhor por toda a obra que Ele iniciou na sua vida. Comece a bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele fará e por tudo que Ele faz na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como a Tua igreja. Assim como nós vimos na Tua palavra, a Tua luz faz resplandecer sobre nós. Nós cremos em nome de Jesus que estamos aqui para entregar a Ti louvor, para entregar a Ti adoração, para entregar a Ti gratidão do nosso coração. Nós levantamos as nossas mãos e declaramos: o Senhor é o Deus de nossas vidas e não existe nenhum além do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, começa a passear no meio da Tua igreja. Começa a tocar vidas aqui nesta noite. Começa a trazer cura, começa a trazer restauração. Santo Espírito de Deus, flua neste lugar, do início ao final deste culto, operando da maneira como o Senhor deseja. E quanto ao Senhor, nós entregamos todo louvor, toda honra, toda adoração. Recebe, Pai, o levantar das nossas mãos, o abrir da nossa boca, e toma este culto para Ti, porque somente o Teu nome é exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, aplauda mais forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel para cumprir. O que Ele começa vai até o fim. Jesus é o fim. Das palmas, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me
pena. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que sofri o brado, está consumado. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por
Está consumado. Glorifique, glorifique, glorifique ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Está consumado. Ele vive e reina para todos sempre. Oh, glorifique, igreja, o Cordeiro que venceu a morte, conquistou a vida. Oh, e intercede por nós à direita do Pai. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Senhor, toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,
terceiro dia que diga Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa próxima canção é um convite para que o Senhor possa habitar em nós. Então, enquanto nós estivermos cantando, diga a Ele: Senhor, pode morar aqui. Senhor, eu sou tua casa, faça morada. E que não seja só palavras, mas sim um momento de entrega. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, Só estou te esperando, só estou esperando o barulho dos meus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo. Seu coração, declare: mora em mim, Senhor. Eu sou casa, eu sou morada, habita em mim. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, aplauda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos declarar nessa noite o nosso decreto 2025. Convido toda a igreja, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor
crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. Aleluia! Declare comigo, em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, mais uma vez, em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia! Pode se assentar, igreja. Boa noite, povo lindo de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez com cada um. Olha para quem está do teu lado, diga: que bom que você está aqui. Que a bênção do Senhor seja completa na sua vida. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Eu preciso que você diminua um pouquinho o retorno aqui no altar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é que está o som aí embaixo? Tá bom? Então tá certo. Como é bom estar aqui com vocês. Como é que foi a semana? De vitória em vitória, de glória em glória, de bênção em bênção. Amém. Não existe vitória sem luta. Diga aí, não existe vitória sem... Olha para quem está do teu lado e diga assim: não se canse de lutar. A tua vitória valerá muito a pena. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial, também aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, em viagem e também em trânsito. Que a bênção do Senhor possa alcançar você, sua família, e que esta noite seja uma noite especial, onde o Espírito Santo vai derramar algo precioso sobre a sua vida. Diga: eu creio. Amém? Nós estamos sem o telão, infelizmente nós tivemos uma situação e está no conserto e vamos aguardar. Amém? Eu sou de uma época onde não existia telão. Era
mimeógrafo. Sabe aquela folha que passava na prensa com álcool e saía a letra roxa? Eu sou dessa época. Aí depois veio a Maria Eugênia, que era o nosso retroprojetor, não é? Eu lembro quando a gente comprou Amados, foi uma vitória. Parecia que a gente tinha adquirido um avião. Tão feliz que ficamos. Aí eu me lembro que um dia eu estava no aeroporto, aí eu olhei para o painel, falei, que coisa linda. Pai, eu gostaria de ter um desse na igreja. E o diabo é um estraga-prazer, diga estraga-prazer. Aí na hora ele falou na minha mente, é muito caro. Mas o Espírito Santo falou no meu coração e disse, tudo é possível ao que crê. E Deus nos presenteou com o nosso video wall, que na verdade não são TVs normais, é especial para transmissão. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de nós e nos abençoa. Amém? Eu gostaria de dizer que hoje é dia de ceia e vamos nos assentar à mesa com Jesus. E vamos receber dele vida e vida abundante. Que você esteja faminto e sedento por aquilo que ele vai oferecer para você. Ele tem tudo aquilo que você precisa, carece e necessita. E glória a Deus por isso. Ele supre as nossas necessidades pessoais, emocionais, sentimentais, afetivas, financeiras, econômicas, materiais. E por que não dizer ministeriais também. Amém? Que bom que você veio, seja muito bem-vindo aquele que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira. Nós ficamos muito felizes em recebê-los. Sinta-se à vontade, porque você está na casa do Pai. Amém? Eu tenho um aviso importante para dar. Dia 19 de junho, nós vamos ter a Marcha para Jesus em São Paulo. É o maior evento gospel da América Latina e um dos maiores do mundo. Nós teremos lá um dia de mobilização nacional. Pessoas de todos os cantos vêm para São Paulo para poder declarar que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. E nós vamos levar este mês um ônibus. Vamos levar desta vez um ônibus. E gostaríamos de lotar este ônibus. E você pode ir com a sua família, porque é um evento de família. E teremos lá atrações muito conhecidas, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Não estão ali simplesmente para um show, um espetáculo, uma apresentação, mas para um culto aberto, com dezenas, centenas, milhares de pessoas. É um negócio assim fantástico. Eu me lembro quando começou, a mídia boicotava. Hoje, dada a importância desta mobilização, os principais canais noticiam, nem que seja apenas uma matéria rápida. Mas uma coisa é certa: o Evangelho tem alcançado muitos corações no Brasil e muitas almas têm se convertido. E um evento como este tem um papel muito importante, porque nós marchamos na largueza da terra para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu contar um testemunho a vocês. Eu me lembro quando nós parávamos de frente à penitenciária do Estado, e ali estendíamos as mãos para orar e declarar que aquele lugar ia fechar, que Deus ia salvar aquelas vidas, regenerar aquelas vidas, reconciliá-las com Jesus. E hoje você passa lá e vê uma grande praça,
em um lugar que era um lugar de morte e de maldição. Quando passamos por hospitais, paramos, oramos, estendemos as mãos. Pessoas saem na sacada chorando, agradecidas pela oração, pelo movimento, recebendo algo de Deus para a sua vida. As pessoas saem nas janelas dos seus apartamentos. É algo lindo esta caminhada, que é chamada de marcha para Jesus. É algo fantástico. Se você nunca foi, eu gostaria de incentivar você a ir, porque é um investimento que você faz para a tua vida espiritual. Você precisa estar envolvido naquilo que Deus está fazendo em nosso estado. E que com certeza esta fagulha vai incendiar a nossa nação, porque Deus tem se movido poderosamente. E tudo aquilo que o diabo tem estabelecido tem sido abalado. Principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. Os céus do Brasil eram de bronze, mas agora os céus estão abertos para o nosso clamor, para a nossa súplica, para o nosso pedido, para o nosso louvor, para a nossa adoração e para o nosso culto. Eu gostaria que vocês pudessem fazer sua reserva com a Luciana Arantes e faça de tudo para você ir. Vai ser no dia 19, feriado de Corpus Christi, e vai ser uma bênção. Amém? Eu acredito que era o principal recado que eu tinha. Então, nós vamos agora para um momento que eu julgo ser muito especial. Por que especial, pastor? Porque nós temos um Deus que também é Pai, ou um Pai que também é Deus. Porque tem gente que se relaciona com Ele apenas como Deus. Não conhece o Pai que está por detrás da pessoa de Deus. E quando nós nos relacionamos com Ele como Deus, parece distante, intocável, intangível. Mas quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, Ele se faz presente na nossa vida de uma forma muito especial. A minha vida cristã, espiritual e ministerial foi transformada quando eu me relacionei com Deus, não como Deus, mas quando eu o conheci como Pai. E já fazia muito tempo que eu caminhava na vida cristã, mas eu não tinha essa revelação no meu coração. Eu me relacionava com Ele como o Deus que castiga, o Deus que é juízo, o Deus que abre a boca para liberar uma sentença. Mas quando eu conheci o Pai, eu descobri que Ele abraça, que Ele acolhe, que Ele cuida, que Ele supre, que Ele abençoa. Eu gostaria de falar com você que está aqui hoje, com alguma situação atípica na sua vida, alguma coisa que talvez venha se arrastando por muito tempo, e você tem orado e falado com Deus, e hoje eu peço para você mudar a tua oração, para você falar com o Pai que te ama tanto, a ponto de você nem sequer imaginar. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que o seu amor não pode ser medido, ele não pode ser pesado. Deus amou o mundo de uma forma sem igual. E quando fala que Deus amou o mundo, Ele não fala do cosmos, Ele não fala do sistema, Ele fala de nós, Ele fala da raça humana, Ele fala das criaturas que se converteriam e se tornariam filhos e filhas. Quando um pai é
abordado pelo seu filho e pela sua filha, quando ele tem um pedido, o pai, ele ouve, ele atende, ele faz. E quando você compreende que se um pai carnal pode dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará bens àqueles que o buscam. E este Deus que nós estamos aprendendo a chamar de Pai, Ele pode mudar a tua realidade. Porque quando a gente chama Deus de Deus, parece que você se coloca numa posição de estranho. E sempre existe lá uma acusação que o diabo usa. Deus não pode me chamar de filho porque eu sou torto. Eu sou pecador. Eu sempre caio no mesmo buraco, tropeço no mesmo pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda é tempo de se arrepender, de se consertar. Coloque em ordem o altar do teu coração, porque muitas bênçãos não acontecem por conta da nossa aliança com Deus estar quebrada. Mas quando a gente coloca em ordem o altar da nossa vida, quando a gente coloca em ordem o altar do nosso coração, nós agradamos a Deus. E aquilo que era difícil, chega, a manifestação acontece, a chuva serôdia vem, e como uma garoa fina, ela começa a banhar na nossa vida, até que as comportas do céu são abertas. Experimentamos de uma chuva torrencial, onde não mais a bênção goteja, mas a nossa sorte muda, e aquilo que era impossível se torna possível, porque tudo é possível ao que crê. Diga: eu vou viver um tempo de promessa. Eu creio que o melhor está por vir. Eu creio no meu milagre. Amados, Deus tem levantado um povo generoso nesta igreja. Pessoas que eram escravas de um espírito de avareza, que andavam em cegueira espiritual, que não abençoava a obra, se converteram. E glória a Deus por isso. Porque enquanto você não se converte no bolso, Deus não acessou o teu coração. E hoje nós somos tão gratos, porque Deus tem mudado a nossa realidade. Deus tem curado as nossas feridas. Deus tem fechado as nossas feridas. O bálsamo de Gileade tem sido derramado sobre nós. Nós temos vivido um tempo de cura, de libertação, de graça e de favor. Por isso, amados, nós não precisamos ser apelativos para alguém entregar uma oferta de amor, para alguém entregar o seu dízimo, porque nós estamos comprometidos com o céu. O Senhor nos chamou e nos convenceu no nosso espírito de que a sua igreja na terra precisa de nós. E tudo que nós oramos e pedimos a Deus é para que Ele nos abençoe, porque a semente que Ele põe na nossa mão, nós primeiramente plantamos no seu reino, na sua obra. Porque tudo aquilo que nós fazemos em primeiro lugar para Deus, como primícia e primazia, nós vamos colher de forma recalcada, sacudida e transbordante. Deus tem uma unção de prosperidade para você. Você que está aqui e não consegue sair das suas dívidas, você que é inadimplente, você que está com o nome negativado,
Você que precisa resgatar a tua honra e dignidade, faz um teste. Começa a plantar na obra de Deus. E você verá que a tua vida financeira, econômica e material vai florescer. Este Pai amoroso quer tirar você da crise, do opróbrio, da humilhação e do apontar de dedos. Eu quero falar com você que tem o seu próprio negócio, que é empresário. Você não está economizando quando deixa de entregar para Deus o que já é dele. Você apenas toma para você. Assim como o fruto lá no jardim do Éden, Deus separa uma árvore para ele. Adão, não coma deste fruto. Entre tantas árvores frutíferas no jardim, Eva rodeou aquela árvore, ouviu a serpente e comeu do fruto. Como se não bastasse, deu para Adão. Nós não podemos comer daquilo que é de Deus. Tem semente que Ele coloca na tua mão, não é para você comer, é para você plantar. E se você planta aquela semente, você vai ter uma colheita sobrenatural. Deus, Ele quer que você possa vê-lo como Pai, e Ele quer revelar a você o seu propósito. Porque quando você como filho e filha prospera, o reino de Deus vai prosperar. Quanto mais Deus faz na nossa vida, mais agradecidos, rendidos, reconhecemos os seus feitos. Por isso, queridos, eu lembro que hoje, no dia de ceia, nós trazemos para Deus, para o altar, aquilo que nos custa, aquilo que é especial, aquilo que é importante para nós. Geralmente nas orações que eu faço, eu digo: Senhor, recebe o suor do nosso rosto, o calo das nossas mãos e o cansaço do nosso corpo. Porque não é fácil ganhar dinheiro. Por isso que o diabo prende muitas pessoas na avareza. Porque ele não quer compartilhar com Deus daquilo que o céu tem lhe dado e favorecido. Porque se você tem saúde para trabalhar, é porque Deus te abençoa. Se você tem disposição, é porque Deus te abençoa. Se você tem capacitação em alguma área, é porque Deus te abençoa. Se você descobriu a tua área de atuação profissional, é porque Deus te abençoa. Se hoje você está bem colocado, é porque Deus te abençoa. Se você tem a oportunidade que você tem para ter as suas necessidades supridas, é porque Deus te abençoa. Amados, é tão injusto da nossa parte gastar com aquilo que não é pão, como diz a Bíblia, com aquilo que não é necessário, com aquilo que é perdido, vai e não volta, para nós não vai ter retorno. Às vezes, a gente gasta mais numa pizzaria, num restaurante, numa lanchonete, do que a oferta que você entrega para Deus num culto. Se você somar, e eu cuido da minha vida financeira, eu administro, então eu sei quanto eu gasto de restaurante, quanto eu gasto de lanchonete, quanto eu gasto de pizzaria. Eu sei o quanto eu posso gastar. Eu sei quando eu posso me dar ao luxo. Mas eu sempre tomo muito cuidado para não gastar mais com outras coisas do que com aquilo que eu ofereço para Deus. Muitas vezes, uma bolsa custa uma fortuna, um sapato, um cinto. Eu falei a respeito daquele padre da dancinha, não vou dizer quem é. Começa com F e termina com Melo. O cinto custa 10 mil. Se ele comprou com o dinheiro dele, está tudo certo. Não tenho nada a ver com isso. Mas hoje nós vemos muitos pastores que estão ostentando, ao invés de investir no reino, na obra. Nós não podemos nos perder.
Esta geração tem vivido aquilo que os nossos pais não viveram. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós sofreram tanto para ter dinheiro, para comprar um pedacinho de terra, para poder comprar o trivial para colocar sobre a mesa. A nossa geração é uma geração que foi tão favorecida. Eu lembro que a minha mãe conta que quando ela andava de trem, Maria Fumaça, as fagulhas da Maria Fumaça, do carvão, ainda incandescente, caía na roupa e queimava. Mas passava lá no trem uma bandeja de pãozinho, com queijo e mortadela, com palitinho espetado no meio. E ela salivava. Ela não tinha condições de comprar um lanche daquele. A primeira pizza que ela comeu foi com 19 anos de idade. 20 anos de idade. Teve uma irmã da igreja que o primeiro chinelo que ela colocou no pé, amados, foi com 20 anos de idade. E aqui está um povo que precisa aprender: Senhor, eu quero honrar a tua obra, eu quero honrar a tua casa, eu quero honrar o teu reino, eu quero fazer o que eu nunca fiz. Me perdoa pelo coração endurecido, pela minha avareza, por eu ser egoísta, por eu não pensar nos perdidos, em evangelizar, em fazer missão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos entrar num tempo onde a graça de Deus vai encontrar alguns. Infelizmente não todos, por conta do coração. Mas estas pessoas viverão uma grande prosperidade em suas vidas, porque a palavra de Deus fala a respeito do dom de adquirir riquezas. Eu estava conversando dia desse com uma pessoa e ela estava dizendo: tudo que essa pessoa faz dá certo. Onde ele bota a mão, ganha dinheiro. Parece até o toque de Midas. Eu quero te falar uma coisa. Se você compreender o porquê que você está aqui dentro e porquê você está ouvindo esta palavra, hoje é uma pequena semente. Se eu colocar uma semente na minha mão e mostrar para alguns, estas pessoas vão dizer assim: eu vejo uma pequena semente. É a tua oferta, uma pequena oferta. Mas se eu mostrar para um outro que está num nível maior de fé, ele vai dizer: pastor, eu não vejo só uma semente, eu vejo uma árvore. Mas se eu mostrar para uma outra pessoa a mesma semente, com um nível de fé maior, ela vai dizer: pastor, eu não vejo só uma semente, eu não vejo só uma árvore, eu vejo uma floresta. A pequena semente que você vai plantar vai trazer colheita. Eu quero te falar uma coisa: a semente que sair da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Eu gostaria de pedir para que você neste momento possa fazer o seu Pix. Estamos sem o telão, mas atrás do envelope tem o Pix da nossa igreja. É o nosso CNPJ 01014 097 1000 ao contrário, -54, em nome de Igreja da Fé Cristã. Aqui tem uma irmã com a mãozinha levantada. Aqui, ó. Você pode fazer através da maquininha. Hoje são poucos que fazem através da maquininha, mas você pode fazer através da maquininha, faça. Você também pode entregar em dinheiro. Eu também quero um envelope, eu também quero entregar a minha oferta. Dá o da ceia, por favor. Amados, que momento precioso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra e não seja destruído, mas tenha vida eterna. Existe uma promessa de que você terá vida abundante na terra, João 10:10. Busque esta vida abundante.
Creia nesta vida abundante. Creia que tua vida vai mudar. Creia que o teu milagre começa hoje. Que começa com esta ministração. Recebe do altar uma liberação. Faça aquilo que você talvez até hoje nunca tenha feito. E creia no teu milagre. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Ele não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando achei que a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Pastor Ney vai ministrar esta oração. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por cada semente que este meu irmão, que esta minha irmã estão entregando ao Senhor. Que no mundo espiritual, meu Pai, como diz a palavra, que eles venham crescer espiritualmente, mas principalmente financeiramente. Que cada semente se torne, meu Pai, uma floresta na vida deste homem e desta mulher. Aqueles que ajudaram nesta noite, que o Senhor os prospere. Aqueles que não tiveram condição, não tiveram como ajudar, derrame essa unção sobre a vida deles. Abençoe o dizimista, o ofertante, as pessoas que mantêm esta obra, meu Pai, de portas abertas. Abençoe, meu Pai, o fruto desta sementeira, o trabalho deste homem, o trabalho desta mulher, o aposentado, o pensionista, esta pessoa que está desempregada, que o Senhor abra uma porta de emprego para ela ainda esta semana, pois nós profetizamos, meu Pai, para que esta igreja venha a ser uma igreja rica dentro da Tua palavra, mas também financeiramente, para que as obras do Senhor, meu Pai, se mantenham deste altar, na vida de pessoas que vão ser curadas, libertas e abençoadas, em o nome de Jesus. Eu peço a bênção de Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais na vida de todos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de dirigir a palavra desta noite a 3 grupos de pessoas. O meu microfone geralmente ele fica comprimido. Tenta ver se a gente resolve para ficar legal na live. Tá bom?
eu gostaria de dirigir a palavra de hoje a 3 grupos de pessoas. Para quem já serviu na igreja e hoje não serve mais. Para quem ainda serve e para quem tem o desejo de servir. Eu comecei o meu ministério servindo. Com meus 14 anos, eu acompanhava o meu pastor nas igrejas que ele ia pregar e carregava o seu violão. Me lembro quando o Espírito Santo tocou em meu coração e me levou à igreja num sábado de manhã para ajudar na faxina. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma senhorinha quase sem forças, porque as mais novas não tinham disposição e nem interesse para servir. Quando eu cheguei lá animado, ela me disse: graças a Deus, alguém veio me ajudar. Deus te mandou, meu jovem. Eu disse: pega as coisas para a gente fazer uma faxina na igreja. Ela disse: nós não temos nada, só um balde com água, pano e um rodo velho, uma vassoura velha. Eu disse: só um minuto. A igreja ficava no centro da cidade, ali na rua São Pedro. Eu desci correndo no supermercado. Eu comprei sabão em pó, detergente, desinfetante, sapólio, palha de aço, bombril, esponja, tudo o que eu precisava comprar. Pano de chão, rodo novo, vassoura nova. E quando eu cheguei na igreja, com tudo aquilo, aquela mulher começou a chorar. Ela ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse: louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu vou conseguir fazer uma boa limpeza na igreja. Amados, a igreja era uma igreja bem frequentada, tinha muita gente, mas eu nunca entendi por que algo assim tão importante dentro das atividades da igreja estava abandonada. Mas Deus tocou no meu coração para que eu fosse lá ajudar aquela senhorinha. E eu me lembro que na época eu trabalhava na rádio Bragança AM. Nunca mais eu deixei faltar nada na faxina da nossa igreja. E tudo que eu entregava anonimamente para aquela senhorinha. Eu me lembro de uma vez que ia ter um casamento do filho do pastor. E uma parede tinha sido remendada, ali tinha uma porta. O espaço foi fechado e ficou a marca de cimento. Eu procurei minha vizinha, Dona Wanda, e disse assim para aquela senhora: Dona Wanda, a senhora tem um pouquinho de tinta branca? Eu preciso para pintar uma parede lá na igreja que eu vou. Ela falou: pode pegar, pode levar. Pintei aquela parede. Ninguém nem soube que fui eu. E talvez até hoje eles nem saibam que aquela parede que estava sem pintar foi pintada. Eu era aquela pessoa que estava dentro da igreja. E quando eu percebia que estava faltando alguma coisa, eu me apresentava. Quando uma lâmpada queimava, quando um refletor queimava. Eu me lembro de um dia que uma irmã reclamou porque aquele banco rústico, aquele banco de madeira velho, rasgou sua meia calça. E ela então reclamou e eu percebi. No dia seguinte, eu fui na igreja, levei martelo,
levei alicate, levei grosa, levei lixa. E consertei praticamente todos os bancos, para que nenhuma irmã reclamasse de uma roupa rasgada, ou de uma ferpa que entrou no seu corpo. Eu colocava água no púlpito, arrumava as pastas do coral, abria e fechava a igreja, porque o pastor dizia: o irmão ele atrasa, você mora aqui perto, eu posso te dar uma chave. Amados, com que alegria eu funcionava como zelador daquela igreja. Dava uma saudação, um testemunho, até chegar na palavra. Na verdade, um pastor continua sempre sendo um servo. Diga comigo isso. Na verdade, um pastor continua sempre sendo um servo. Quando um pastor perde o coração de servo, ele não serve mais para servir. Ainda eu abro e fecho a nossa igreja quando necessário. E vocês não imaginam a minha gratidão por eu ter um Lucas Paixão como escudeiro fiel e como servo do meu lado, que me dá retaguarda. Muitas vezes o último a sair da igreja, a sua esposa fica no carro aguardando ele fazer tudo o que precisa ser feito. Mas quando alguém falha, eu me apresento. Eu ainda coloco água no púlpito, limpo o banheiro se preciso for, solto os cachorros, limpo o canil, alimento os cachorros, faço café, almoço para os nossos funcionários. A minha alegria não é um título, um lugar, uma posição. A minha alegria é de ser servo. Vocês olham para mim neste altar e vocês me chamam de pastor, quando na verdade eu sou apenas um mordomo com a bandeja na mão, para poder ouvir o pedido de cada um e servi-los de todo o coração. Talvez você pergunta: pastor, onde estão os diáconos? Aqueles que foram separados para servir. Eu digo, falharam, faltaram, não vieram. Nosso lema é: a obra de Deus na terra não pode parar. Diga comigo: a obra de Deus na terra não pode parar. Nós temos dois tipos de servos: os que servem de coração e aqueles que não colocam o coração. Aqueles que colocam o coração têm vida longa, servindo aos irmãos, e Deus recebe esta oferta como fruto de justiça. Mas nós temos aqueles que se aventuram e não colocam o coração. Então hoje eles estão servindo, mas amanhã desistem de servir, porque é mais cômodo, é melhor e mais confortável ser servido. Olha o que diz a palavra em Jeremias 48:10. Maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, enganosamente, fraudulentamente. Nós precisamos entrar debaixo da bênção. E quando nós servimos colocando o nosso coração e fazendo tudo com excelência, como se fosse para o próprio Jesus, nós entramos debaixo da bênção. Mas a palavra diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxada, negligente,
e enganosamente. Talvez você diga: pastor, no meu caso então é melhor entregar o que eu estou fazendo. Me permita ser pastor e dizer para você: é mais fácil desistir do que você assumir o compromisso de melhorar e de se consertar. Quero contar uma ilustração a vocês. Um pastor foi pregar numa igreja, e quando ele chegou, ele foi recebido por um diácono muito sorridente, simpático. E aquele diácono acolheu este pregador de tal forma, este pastor de tal forma, que ele ficou impactado. Seja muito bem-vindo, pastor. Esta é a nossa igreja. Nós estamos felizes em recebê-lo nesta noite. Que o Espírito Santo te use poderosamente. Pastor, deixa eu te levar até a nossa recepção. Eu vou te apresentar o nosso pastor e vou te mostrar onde o senhor vai ficar. Lá o senhor pode tomar um café, uma água, um suco se quiser. O banheiro é privativo, fica na sala. E aquele homem tão carinhoso, tão educado, tão acolhedor, marcou o coração daquele pastor. E o pastor chegou para o pastor daquela igreja e disse assim: pastor, eu estou impactado com a recepção desse irmão, com o seu carinho, com o seu cuidado, com o seu amor. Eu me senti muito honrado. Ele é um diácono muito abençoado. Aí este pastor diz assim: sabe, pastor, Deus me abençoou com um servo muito especial. Ele, na verdade, é juiz de direito em nossa cidade. E hoje ele está servindo no estacionamento. Amados, um dia eu estava lavando o banheiro com um juiz federal. E eu era novo na fé. E disse assim: que alegria estar servindo com um juiz federal, ele sem camisa, lavando o banheiro. Ele olhou para mim e disse assim: irmão, se alegre, porque você está servindo a Jesus. E não porque você está aqui comigo. Grande coisa é ser um juiz federal. Quando nós nos sentamos aqui, amados, nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante dos olhos do nosso Deus. E que alegria é poder um servir o outro. E servir, amados, exige sacrifício. Abra sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 15, versículos de 8 a 10. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós olhamos para a palavra em Lucas capítulo 15, lá nós encontramos 3 parábolas que Jesus conta. Mas ele não se refere às parábolas como 3, ele se refere às parábolas apenas como uma parábola. A primeira fala a respeito da ovelha que se perde e se desgarra da senha. E a palavra mostra daquele que se perde lá fora. Quando nós olhamos para a dracma perdida,
ela foi perdida dentro de casa. Quando nós olhamos para o filho pródigo, fala a respeito do filho que se perdeu fora e do filho que se perdeu dentro. E hoje nós vamos falar a respeito da moeda perdida, da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega, equivalente ao denário romano, que valia aproximadamente a um dia de trabalho no campo. Hoje nós vamos fazer o que diz esta parábola. Para ela encontrar a moeda, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E a segunda foi varrer, foi limpar, até encontrar o valor perdido. A dracma se perdeu por negligência ou por distrações? Diga comigo, negligências ou por distrações. Num primeiro momento você não sente falta, mas chega uma hora que você procura e não acha. Onde está minha moeda? Ela vai fazer falta. Perder a moeda, a dracma, representa você perder uma oportunidade de adquirir algo que é necessário para a sua vida e que vai abençoar outras pessoas. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você tem perdido algo que Deus colocou na tua mão e não sente falta, não percebe, não se dá conta. Hoje, esta dracma vai representar o dom perdido, a unção perdida, o chamado perdido, o ministério perdido, o crédito perdido, a reputação perdida e a oportunidade perdida. Talvez neste momento você não queira resgatar sua moeda de valor, mas ela em algum momento da tua vida vai fazer falta e você terá que dar contas, porque aquela moeda não te pertencia. Deixa eu te falar algo. Se você, por exemplo, pega uma nota de dinheiro, deixa eu pegar uma aqui. Você sabia que eu não posso pegar esta nota, rabiscar, amassar, ou até mesmo rasgar? Esse dinheiro está em meu poder agora, mas depois vai sair da minha mão e vai passar para outra mão. Este dinheiro não me pertence. Eu apenas estou desfrutando dele no presente momento. Ele está em meu poder. Mas este dinheiro pertence ao Banco Central. Então você pode incorrer, não sei se é delito, se é crime, o que é, mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, aquele valor que você perde, você pensa que é teu, porque você se acha no direito de tomar posse e viver de forma egoísta. Eu quero te falar que não é teu, que você um dia terá que prestar contas daquilo que Deus colocou na tua mão e você perdeu. Vamos acender a luz. Ontem tivemos uma reunião de alinhamento da nossa liderança. Alguns não puderam vir por motivo de trabalho, viagem, doença, algum imprevisto ou compromisso já marcado para esta data, e está tudo bem, mas vocês fizeram falta. Outros não vieram porque a moeda foi perdida já há muito tempo, por negligência ou por distrações. Nada mais
tem sentido para ela. Tanto faz, como tanto fez. Quem Deus era para você ontem, e quem Deus é para você hoje. Quem você era para Deus ontem, e quem você é para Deus hoje. O que mudou? Você foi reprovado no primeiro teste. Você foi reprovado no primeiro teste. Tropeçou na primeira pedra e capotou na primeira curva. Qual o perfil dos líderes do nosso tempo? Muito de si, pouco de Deus. Faltam as marcas de Cristo. Vivem para o mundo e não para o reino. João 17,14 diz: estou no mundo, mas não sou do mundo. O próprio Jesus está nos ensinando um princípio do reino, um valor do reino. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Colossenses 3,2 diz: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque nós somos muitas vezes silêncio. Porque somos muitas vezes mais terra do que céu. Deus te exorta hoje, acende a luz, procura o seu valor perdido, senão outro encontrará. Deus tira da tua mão e dá para outro que vai dar mais valor e mais sentido. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamado de Deus é para todos, mas nem todos são para o seu chamado. Você não pode servir a Deus do seu jeito, com preguiça, mentira, falsidade, engano, traição, dissimulação, manipulação e rebeldia. Olha para quem está do teu lado e diga: você não pode servir a Deus do teu jeito. Não vou na igreja porque está frio. Não vou para a igreja porque está chovendo. Mesmo com frio e mesmo com chuva, você vai trabalhar. Você leva as crianças para a escola, para a creche. Mesmo com chuva e com frio, você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai passear. Isso porque você perdeu a moeda da disposição, da boa vontade, da disciplina, da verdade, da sinceridade, da transparência, da fidelidade e da lealdade. Você não sabe quando e nem onde perdeu a sua moeda de valor. Lembra-te de onde caíste. Quando foi que aconteceu o que aconteceu? Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Você precisa fazer o caminho de volta para voltar às práticas que você tinha no começo. Porque você era um dos maiores servos, ou um dos melhores servos desta igreja, deste ministério, na sua célula. Título, como disse, posição e lugar, não vale nada sem um coração quebrantado, rendido a Deus, sinceramente convertido. Como o inimigo trabalha? Hoje você perde alguma coisa, amanhã outra, depois outra, até que você não recebe mais nada da parte de Deus, porque você não sabe cuidar.
Ontem tivemos na reunião de alinhamento 55 servos, pastores, presbíteros, diáconos. A nossa equipe estava praticamente toda reunida aqui. Mas muitos foram convidados para poder servir a Jesus. São estes irmãos que trabalham incansavelmente para fazer a obra de Deus em Bragança Paulista, através deste ministério. Você que foi chamado e não veio, esta palavra não é para impor alguma coisa, mas para trazer comprometimento. Diga esta palavra: não é para impor alguma coisa, mas para trazer comprometimento. Porque não adianta cobrar aquele que se faz de cego e surdo para a correção. Não adianta cobrar aquele que perdeu o primeiro amor. Não adianta cobrar aquele que está iludido com outras possibilidades. Não adianta cobrar aquele que está com sua aliança quebrada. Não adianta cobrar aquele que está em adultério espiritual. Como pastor e líder, preciso estabelecer alguns limites, porque não podemos negociar princípios e valores. Eu, como pastor, vai dormir. Eu, como pastor e líder desta igreja, eu preciso estabelecer limites. E chegou a hora. E eu gostaria muito que você pudesse entender o que nós estamos ministrando aqui nesta noite. Todo sábado que antecede a ceia, teremos nossa reunião de alinhamento. Sem desculpas. Porque alguns dizem: pastor, eu não posso estar. Pastor, não vai dar para eu vir. Independente de qualquer coisa, precisamos realizar as nossas reuniões de alinhamento. Quem falhar sem justificativa, não entra na escala do próximo mês. Só volta depois que participar da reunião de alinhamento ministerial. Para receber as diretrizes, corrigir a rota, desenvolver estratégias, renovar a unção e comunhão com a nossa liderança. Sem participar desta reunião, não poderá servir na escala, não poderá colocar alguém, não podemos colocar alguém que não está comprometido com o seu chamado, dependendo do seu testemunho, mais atrapalha do que ajuda. Pode ser que alguns não se encaixem e não continuem na escala. O número pode diminuir, mas a qualidade vai aumentar. Teremos os treinamentos regulares para capacitar as equipes. No estacionamento, recepção, intercessão, mídia, som, iluminação, transmissão, louvor, dança, crianças, mulheres, homens, casais, melhor idade, enfim. Eu quero te falar o quanto você é importante neste processo. E hoje Deus nos chama para junto dEle, para que possamos desenvolver com excelência, mas com muita responsabilidade, o nosso chamado. Esta igreja tem muito potencial para crescer, mas ela não pode crescer doente e deformada. Nós precisamos de cura, nós precisamos ser sarados. Quantas coisas precisam ser tratadas na nossa alma, nós precisamos ser libertos. Quantas coisas ainda nos contaminam. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de um coração quebrantado e contrito, porque diz a palavra: a um coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus
enquanto você ouve este louvor, ouça a voz do Pai chamando a um lugar de cura. ora, fala com Ele. E nesta mesa Ele te perdoa e troca tuas cadeias. Nos perdoe, Senhor. Uma coroa. Venham todos para a mesa. Há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar para você. Move-te, Espírito Santo. Nos perdoe, Senhor. Esta é a mesa de novos começos. O amor do Pai transporta continuamente. Nesta mesa não existem órfãos, só há um Pai de amor e seus filhos amados. Venham todos, venham para a mesa. Há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você. Venham todos. Eu gostaria que você abraçasse uma pessoa que está aí do seu lado. Ministra sobre a vida dela. Ministra sobre a vida dela. Ora com esta pessoa. Oh! Aleluia! Move-te, ó Espírito Santo. Há um lugar sobre a mesa, na mesa. Deixe o medo pra trás, sempre vencerá. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Deixe as prisões para trás, pra sempre vencerá. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Declare. Venham todos Venham todos para a mesa. há um Há um lugar para você. Oh, condenação não há. chega à mesa, Oh, lugar há um lugar para você. Oh, lugar pra você. oh, oh, aleluia. Não, obrigado, meu filho. Oh, diga obrigado, Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Diga obrigado, Jesus. Ministério de louvor pode subir. Diga obrigado, Jesus. Porque eu recebi algo de ti nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Diga, Senhor, me perdoe pela minha frieza, coração endurecido, indiferença.
negligência, omissão, passividade. O Senhor me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Envia-me a mim. Oh! 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 Há uma unção neste lugar, para que você possa pegar no cálice hoje diferente. Não deixe de pegar o cálice. O diabo não vai mais te privar de cear com Jesus. Este banquete é para você. A mesa está posta, sem condenação e sem culpa, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue carmesim, pelo sangue imaculado, que perdoa os nossos pecados. Oh! Existe uma unção aqui. Existe uma unção aqui. É muito médio. Muito médio. Muito médio. Existe uma unção aqui. Existe uma unção aqui. A unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de cura. Você não precisa entrar no poço. Não baixa o meu. Você não precisa entrar no poço, porque Jesus te cura, porque Jesus te sara, porque Jesus te liberta. Oh! Derrama, Senhor, da tua unção. Derrama, derrama, derrama. Oh! Rasga o coração. Quanto tempo faz que você não diz: Senhor, estou aqui, se apresenta. Fala, que o teu servo ouve. Move-te, oh! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Move-te, Senhor. Tum, tum. Tum, tum. Ele aqui está. Aquele que morreu, que se entregou por nós e ressuscitou. Ele vivo está. A pedra foi removida. Jesus vive. Jesus reina. Oh! Aleluia. Gostaria de pedir a entrada dos elementos. A igreja pode se sentar.
nesse mesmo espírito. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, numa cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, numa cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Você que já pegou, fica em pé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós abençoamos os elementos. O pão que representa a carne rasgada de Jesus. O vinho que representa o seu sangue derramado por nós. Hoje é dia de cura, é dia de libertação, é dia de vitória, é dia de reparação, é dia de milagre, é dia de bênção nesta mesa. Nada pode te separar do amor de Deus. Você é dele, você vive para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que você possa compreender que antes de morrer, Jesus reuniu seus discípulos e ceou com eles, para estabelecer uma nova aliança. E você faz parte desta nova aliança. Você é família de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não deixe mais o diabo entulhar o teu coração e te convencer das suas mentiras e enganos. Você é amado, diga: eu sou amado. Mais uma vez, eu sou amado. Mais uma vez, diga: eu sou amado. Amém. Os elementos estão abençoados. Você pode abrir assim, é mais fácil porque o pão já fica na forminha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, dê o microfone muito alto aí. Porque eu, está ainda muito alto, tem um microfone muito alto. Porque eu recebi, o meu conserva, mas tem um alto. Cancelou todos? Fecha todos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque eu recebi do Senhor, até agora estava bom. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida mas te mostram cada vez, vencendo, vem Jesus, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que Jesus está à porta. Em breve a sua igreja subirá. Em breve a terra não será mais o nosso lar. Voltaremos para casa. Estaremos eternamente com Ele, onde não haverá mais dor, sofrimento e lágrimas, pobreza, miséria, falta, necessidade, injustiça. Onde o pecado não reinará mais, onde viveremos com Ele na sua glória, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Diga obrigado, Senhor, porque estou salvo. Aleluia. Pai, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, que eles possam ter uma semana de vitória na tua presença, que o Senhor possa encontrar cada irmão e cada irmã que precisa de um milagre. Desperta a tua igreja para orar, para jejuar, para te buscar na tua palavra. Move-te, Senhor, neste lugar, e que esta unção que recebemos seja presente e permanente na nossa vida. Que as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, sejam elas tocadas por esta doce presença em nome de Jesus. Deus, quero abençoar os aniversariantes, em especial a Selma, pelo aniversário dela. Que a tua graça bendita seja sobre todos, em nome de Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei.